Olá, vamos falar sobre os vícios objetivos, subjetivos e intervenção da posse. A posse justa será aquela que não possui vícios objetivos e subjetivos. O artigo 1200 do Código Civil estabelece que é justa a posse que não for violenta, clandestina ou precária, caracterizando assim os vícios objetivos. Assim, a presença de quaisquer um desses elementos caracterizará a posse injusta. Mas como podemos diferenciá-los? Bem, a posse violenta será caracterizada pelo uso da força, que pode ser física ou uma ameaça moral capaz de causar medo na vítima. A violência cria um estigma na posse que será capaz de impedir a geração de efeitos no campo do direito. Já a precariedade será derivada do abuso da confiança. Não gera aquisição e, portanto, não gera efeitos. O exemplo clássico da precariedade é do comodatário que detém a posse de um bem e que não o devolve ao comodante. Por fim, a clandestinidade será caracterizada quando o invasor se aposta de um bem sem conhecimento do dono, exemplo do imóvel que será ocupado às escondidas. Mas a posse injusta, ela pode se tornar injusta? Existem duas correntes que tratam sobre o convalescimento da posse. A primeira diz que haverá o convalescimento quando existir boa-fé. Já a segunda corrente é conhecida como intervenção da posse, que veremos logo a seguir. Agora eu vou abordar um pouco, sobre os vícios subjetivos. Bom, a gente pode dizer que os vícios subjetivos eles estão atrelados à conduta do possuidor, associada ao caráter subjetivo do mesmo. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que a existência de tal vício subjetivo é proveniente do conhecimento do possuidor sobre algum óbice com relação à sua posse. Portanto, a partir dessa ciência estará incorrendo numa posse de má-fé. A boa-fé subjetiva, ela consiste em uma situação psicológica, um estado de ânimo ou de espírito do agente, que realiza determinado ato ou vivência em estado de inocência. Bom, em geral, esse estado subjetivo, ele deriva da ignorância a respeito de determinada circunstância. Quando ocorre, por exemplo, na hipótese do possuidor de boa-fé que desconhece o vício que macula a sua posse. Nesse caso, o próprio legislador ele cuida de ampará-lo, não fazendo o mesmo, por exemplo, com o possuidor de má-fé. Mas afinal, o que é intervenção da posse? O Código Civil dispõe no artigo 1203 sobre a possibilidade de alteração no caráter da posse, presumindo que a posse manterá o mesmo caráter com que foi adquirida. Logo, a intervenção significa a transformação unilateral do caráter da posse de acordo com a função social da propriedade. A princípio, não se admite que alguém altere a configuração de uma posse por vontade própria sem que o outro concorde. Ou seja, se alguém esbulha algo de outro, este será detentor da coisa esbulhada enquanto prevalecer o uso da força. Após o seu cessamento, a detenção passará à posse injusta ou violenta, como nós já vimos. No entanto, a posse injusta poderá ser transmutada em justa por fato de natureza jurídica ou fato de natureza material. No primeiro caso, será facultado ao possuidor sanar os vícios existentes em uma relação jurídica de direito real ou obrigacional. Ou seja, ocorrerá transmutação após consenso entre as partes, configurando assim a intervenção bilateral. Na segunda hipótese, o possuidor manifesta o seu animus domini por atos exteriores e prolongados, não reconhecendo a superioridade do direito do esbulhado, requisito inicial para o prazo útil de uso capião. Percebe-se que essa alteração do animus do possuidor advirá da percepção da omissão duradoura do esbulhado. Ocorrerá, portanto, a intervenção da posse, pois o proprietário esbulhado não demonstrou interesse algum em enfrentar a posse injusta. Desta forma, notamos que a intervenção da posse atende todos os requisitos da função social da propriedade conforme previsto na Constituição Federal e cuja finalidade é torná-la produtiva e útil para a coletividade. Ainda assim, a intervenção da posse deve ser um ato inequívoco e exteriorizado para que não inviabilize também o direito do proprietário de defender os seus interesses. Separamos aqui um julgamento de uma ação de uso capião, onde o recurso foi provido. O artigo 1238 do Código Civil dispõe que aquele que por 15 anos sem interrupção e nem oposição possuir como seu bem imóvel de outro, adquire-lhe a propriedade independente de títulos e boa-fé, podendo o juiz que assim o declare por sentença. Comprovado tais requisitos para a aquisição do imóvel, deve-se a inicial ser julgada procedente. Ocorre então a intervenção ou inversão da posse quando o caráter em que esta inicialmente foi obtida se altere durante o tempo.
configurando, assim, na exceção prevista no artigo 1203 do Código Civil. Se o titular do imóvel faleceu logo após emprestá-lo e se durante o tempo considerável seus herdeiros permaneceram inerentes aos direitos da propriedade, ou tampouco solicitarem a reintegração de posse, que inclusive passaram a serviços públicos e notoriamente como donos, cuidando das coisas como se assim fossem, ocorreu a inversão da posse, configurando assim o animus domini. Bom, essa foi uma ação julgada no dia 11 do mês 11 de 2015 pelo desembargador Marcos Lincoln.